Fala galera, aquele bom dia muito especial para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Júnior e nessa aula eu venho trabalhar um pouco com o problema de maximização aplicada ao cálculo, tá? Ou seja, uma parte mais específica ao engenheiro de produção chamada pesquisa operacional. Muito bem. Em qualquer situação, problema que eu tenha, o meu objetivo é ler primeiro o exercício e interpretar. O primeiro passo que você precisa fazer é se colocar na posição, imaginar que você é um engenheiro de produção daquela empresa e você precisa determinar o quê? Qual que é o seu objetivo inicial? Para isso, você vai ler o problema rapidamente aí, pausa a videoaula. E agora a gente vem dando uma analisada no que o exercício está falando. Se trata de uma empresa que fabrica rádio. Ela fabrica dois tipos de rádio, o standard e o rádio de luxo. Inicialmente traz algumas informações sobre o rádio standard. Ou seja, a linha de produção do rádio standard, ela comporta no máximo 24 pessoas. Eu preciso de um homem por dia para produzir o rádio. Então, cada rádio precisa de um homem. Então, um homem fica o dia inteiro produzindo aquele rádio. E ele fornece um lucro de R$30. Em relação ao rádio de luxo, olha que legal, a produção é maior, ela comporta 32 pessoas, ou seja, o espaço da produção é maior. Porém, o rádio de luxo, eu preciso de 2 homens trabalhando por dia para produzir esse rádio, o dobro de gente comparado com o standard. O rádio ele me fornece um lucro maior, óbvio, tem que ser um lucro maior mesmo, porque eu estou tendo muito mais gasto, né? Eu estou tendo o dobro de pessoal trabalhando. Outra informação que eu tenho aqui importante que vocês precisam observar é que o dono da fábrica quer maximizar o lucro, isso é óbvio, a gente sempre vai querer maximizar o lucro. E a empresa ela tem uma quantidade de 40 empregados. E ela pode pegar esses 40 empregados e colocar uma determinada quantidade para fazer o rádio standard e uma outra quantidade para fazer os rádios de luxo. Muito bem. Vamos supor que você agora entrou dentro da empresa, já sabe do que se trata, qual que é a matéria-prima, como que eles utilizam, tudo. E aí, na posição de engenheiro, você tem um objetivo. O seu objetivo é maximizar o lucro. Mas maximizar o lucro em que sentido? Fornecendo para o pessoal quantos rádios eles vão querer produzir e tem que produzir do standard e quantos rádios eu tenho que produzir do de luxo para que o meu lucro seja máximo. Então, pessoal, grava isso. Primeiro passo. Determinar o que você tem que tomar de decisão quanto engenheiro de produção. Legal. Então, eu quero tomar como decisão o seguinte. Eu quero determinar a quantidade de rádio standard que devem ser produzidos. Escreve a palavra quantidade. E quero determinar também a quantidade do rádio de luxo que eu quero produzir. Como eu quero determinar essa quantidade que vai me fornecer o lucro máximo diante desse contexto de restrições que foram apresentadas, eu vou usar umas letras do alfabeto para representar isso. Então, eu vou chamar de X a quantidade de rádio standard e de Y a quantidade de rádios de luxo. Beleza? Continuando aqui o nosso processo, vamos para o segundo passo, que agora é o passo das restrições. Restrições. Eu não posso, moçada, produzir uma quantidade infinita de rádio porque eu não tenho uma quantidade infinita de mão de obra. Tá? E eu tenho também que respeitar que para cá é que eu uso um homem por dia para produzir o rádio standard e 2 homens por dia para produzir o rádio de luxo. Então a primeira observação mais fácil que eu vejo aqui, é essa aqui embaixo, a informação dos 40 empregados.
Eu sei que a empresa ela tem um total de 40 empregados, 40 funcionários, certo? Eu sei também que ela pode pegar esses 40 funcionários que ela tem aqui, ó, e pode deslocar uma determinada parte para fazer o rádio standard e uma outra determinada parte para fazer os rádios de luxo. Mas cuidado, moçada, toma muito cuidado. Tem muito aluno que chega e coloca assim, ó, x mais y é menor ou igual a 40. Isso tá errado, tá bom? Por que tá errado? Porque x é a quantidade de rádios que eu vou produzir do standard. Y é a quantidade de rádios que eu devo produzir do de luxo. Isso daqui, ó, não tem que dar menor ou igual a 40, porque esses 40 aqui é a quantidade agora de funcionários, de empregado. Percebe, ó, quantidade de rádio não me fornece a quantidade de funcionários. Tá errado isso, tá? Então vamos lá. Eu preciso usar as variáveis x e y, mas como eu estou falando em quantidade de funcionários, observem comigo que o rádio standard ele utiliza um funcionário, quer dizer, um homem por dia. Então eu venho aqui, ó, eu não sei a quantidade que eu devo produzir desses rádios. Se eu produzir um rádio, eu vou precisar de um homem. Se eu produzir 2 rádios, eu vou precisar de 2 homens. Se eu produzir, moçada, aqui, ó, 3 rádios, quantidade X, eu vou precisar de 3 homens ou 3 funcionários, tá? Então, para cada quantidade de rádio standard, eu necessito de um homem. Depois, mais, para cada quantidade de rádio de luxo, eu necessito de 2 homens. E vocês concordam comigo que isso não pode passar de 40 homens? Então tem que ser menor ou igual a 40. Se der 41, pronto, minha mão de obra não consegue respeitar toda essa produção. Fácil, né? Agora eu vou colocar aqui para vocês a outra parte, as outras restrições que tem aqui importante. O que mais que eu tenho? Eu sei aqui que a linha de produção do standard, ela comporta no máximo 24 pessoas. Eu estou falando para vocês do rádio standard. Eu não sei quantos rádios standard eu vou produzir. X, lembra? Quantidade. Para cada rádio que eu produzir, eu preciso de um homem. Só que não adianta eu colocar 30 homens na produção do rádio standard. Por quê? Porque eu comporto no máximo 24. Então isso tem que ser menor ou igual a 24. Por exemplo, se eu produzir 5 rádios standard, eu vou precisar de 5 homens. Legal, 5 homens comporta na produção. Professor, eu vou produzir 8 rádio standard. Então, você vai precisar de 8 homens. 8 homens cabem na produção? Cabe. Então, estou dentro do que eu necessito. Só que eu tenho também uma restrição aqui, para a quantidade dos rádios de luxo. Eu sei que para cada rádio de luxo, eu necessito de 2 homens-dias. Olha aqui, ó. E não adianta eu falar para vocês que eu quero produzir 20 rádios de luxo, porque 20 rádios de luxo eu vou necessitar de 40 homens. E a minha produção ela só consegue ter no máximo 32. Então, esse valor precisa ser menor ou igual a 32. Vamos ver se eu tenho mais alguma restrição. Não, ótimo, já colocamos essa dos 24, do 32, usamos essa informação do homem-dia com 2 homens-dia. Agora, pessoal, eu quero produzir uma determinada quantidade de rádio standard, uma determinada quantidade de rádio de luxo, com qual objetivo? Agora sim, eu venho aqui no meu terceiro passo,
que é onde a gente vai escrever aqui a função objetivo. Moçada, a função objetivo eu quero de forma que eu obtenha o lucro máximo. E quando eu falo a palavra lucro, eu tenho que buscar os dados do dinheiro financeiro. Então, novamente, eu não vou saber aqui qual que é a quantidade que eu quero produzir do rádio standard, mas para cada rádio que eu produzir, um lucro de R$30. Olha que lindo, 30 conto. Então, a quantidade eu não sei que é X, mas para cada um é R$30. Eu também não sei, pessoal, qual é a quantidade de rádios que eu quero produzir dos rádios de luxo. Então, eu vou chamar de Y. Mas para cada rádio de luxo, eu tenho um lucro de R$40. Muito bem, essa será a nossa função objetivo. Então, galera, o primeiro passo de uma programação dessa parte de pesquisa operacional, ele se repete em 3 passos. O primeiro, o que você quer decidir, é onde aparecem as letras do alfabeto. O segundo passo são as restrições e o terceiro passo, a nossa função objetivo, tá bom? Então aqui eu tenho montado passo a passo. Agora eu vou representar isso graficamente. No gráfico, moçada, vocês vão representar para mim somente as restrições, Só essas daqui. Então eu vou copiar elas aqui e vou levá-las para cá. Aqui. Então a gente agora vai brincar um pouco com essas restrições aqui, tá bom? Vou colocar elas certas aqui, Vou representar os 3 gráficos aqui para vocês. O primeiro passo é você observar que isso se trata de funções do primeiro grau, porque o x está elevado a 1 e o y está elevado a 1. Se eu estou falando para vocês que isso se trata de funções do primeiro grau, eu sei que se trata de retas, tá bom? Então esse gráfico meu vai sair um monte de reta. E agora o que vocês devem fazer? Vocês precisam reescrever essa equação igual a 0. Então, o que é escrever ela igual a 0? 1x é x, 2y eu vou colocar igual a 40. Agora é simples, eu pego essa nossa equação, que é uma reta, faço x igual a 0, ou seja, no lugar da letra x eu coloco 0, eu vou descobrir qual é o valor do y. Depois eu faço o y igual a 0 e eu vou descobrir qual é o valor do x. Então, se eu colocar 0 no lugar do x, vai ficar 2y igual a 40, e então eu vou encontrar como resultado y igual a 20. Pronto, já encontrei aqui, moçada, o primeiro ponto, que é 0 para x e 20 para y. Agora, o segundo ponto aqui, quando eu faço o y igual a 0, repara comigo que vai ficar x mais 2y é 2 vezes 0, igual a 40. Aqui vai dar 0, observem comigo que o x aqui deu 40. Então, aqui eu tenho o ponto 40. Então, eu já descobri aqui os 2 pontos. Esse outro gráfico que vocês estão observando aqui embaixo é o gráfico do x menor ou igual a 24. Tá? Então, só fazendo aqui um rascunho para vocês, isso daqui é x igual a 24. E o gráfico dessa função é uma coisa assim, x igual a 24, você vai na reta x, marca o 24, e você vai me passar uma reta aqui em cima, Esse é o gráfico da função. O último gráfico aqui embaixo é 2y menor ou igual a 32. Vamos isolar o y, e vamos colocar o sinal de igual aqui. Então, vai ficar y é igual a 32 dividido por 2, dá 16. O gráfico disso aqui, moçada, o que é? Eu vou simplesmente traçar aqui, vou na reta y, que é a reta que está em pé, marco 16 aqui, e traço uma reta em cima dele.
Então, são esses gráficos que a gente vai montar aqui. Então, vamos lá? Vou pegar a ferramenta aqui para a gente desenhar o gráfico. A primeira vai ser x40, x24, x16. Tudo positivo, né? x40 e x. Então, vou colocar ele aqui, ó. E o y, 20 e 24. Vai ter bastante espaço aqui, ó. Vou montar um gráfico mais ou menos assim, ó. Aqui. Agora, eu venho. Vou marcar o primeiro ponto. Quando x é 0, y é 20, certo? X é 0, y é 20. Então, eu vou colocar aqui 5, 10, 15, 20. Tá? Eu montei essa escala. Vocês podem montar a escala que vocês acharem que fica melhor para vocês. Marquei aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Cada dois quadradinhos eu coloquei 5. O meu outro y é o 16 aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu venho do mesmo jeito. Aqui eu tenho 5, 10, 15, 16, vai estar aqui, ó. Então, o primeiro ponto, quando x é 0, y é 20. Tá aqui. Quando o y é 0, meu x é 40. Será que vai caber 40 aqui? Vamos ver, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Opa, na linha, hein? 40. Então, por esses dois pontos aqui, eu consigo traçar agora aqui uma reta. Então, essa reta faz esse movimento aqui, ó. Perfeito. Aí, pessoal, lembra sempre, eu falo isso em toda videoaula para vocês, que vocês não podem esquecer que eu estou querendo a região onde isso daqui é menor ou igual a 40. Essa região que ele é menor ou igual a 40 pode ser uma região para baixo da minha reta ou uma região para cima da minha reta. Tá? Lembrando que eu não preciso pintar essa parte de baixo do y, porque eu não tenho produção negativa. E nem essa parte aqui para trás do x, porque eu também não tenho produção negativa. E como que eu descubro se eu vou pintar para baixo ou se eu vou pintar para cima? Eu escolho um ponto. Eu posso pegar qualquer ponto na área de cima, como eu posso pegar qualquer ponto na área de baixo. Eu vou pegar o ponto que está para baixo e eu vou pegar o 0, 0, que é o mais fácil de todos. Então, eu vou lá e escrevo. X mais 2y é menor ou igual a 40. Substituo o ponto que eu escolhi. 0 para x e 0 para y. Isso aqui vai dar 0 menor ou igual a 40. E aí você responde para mim, o número 0 é menor que o número 40? É sim, professor. Então, isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, moçada, vocês vão pintar a parte de baixo, ó. Vocês vão fazer isso aqui para mim. Pinta tudo que está para baixo da reta. Ele vai pegar aqui, ó, essa parte, vai subir aqui, ó, e essa será a nossa região. Certo? Agora aqui, ó, vamos observar o outro. A próxima função é x igual a 24. Vamos procurar aqui o 24 comigo, ó. Pegar uma reta aqui. Eu tenho aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 30. Eu vou colocar ele aqui, ó, em cima do 25, que é bem perto do 24, ó. E vou traçar essa reta. Agora, observem também que eu quero onde essa região é menor que 24. É lógico que todos os números menores que 24 são para trás aqui, certo? Ó, então, é essa região que eu tenho que pintar. Então, vamos pintar essa região aqui. Vou pegar a nossa tinta aqui e vou pintar essa parte aqui, ó. Pronto. O último gráfico que a gente monta agora é esse aqui, ó.
2y menor ou igual a 32 faz que, então, o y precisa ser menor que 16. O y igual a 16, ele vai estar aqui, ó, em cima desse 16 aqui. Aí, ó. E como eu quero a região, moçada, onde ele é, observem comigo, menor, é lógico que menor que 16 é tudo que está para baixo do 16. Então, eu venho aqui, ó, e pinto tudo que está para baixo do número 16. Pronto. Muito bem, chegamos aonde eu quero. Finalizando essa parte da videoaula, eu vou procurar qual que é a região que todas elas se interligam, ou seja, todas têm a mesma área pintada, tá bom? Aonde que elas se interligam? Se você observar com calma, pessoal, porque agora depende que vocês observem. A região é essa aqui, ó. Ele vem aqui, ele passa aqui nesse ponto, ele desce até aqui embaixo, vem para cá, desce para cá e faz esse movimento aqui. Essa é a nossa região de interesse. Essa região que eu pintei, ela tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. E eu vou chamar esses pontos aqui, ó, de A, B, C, D e E. E agora eu vou identificar esses pontos com vocês. O ponto A, B, C, D e E. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui embaixo para ficar mais fácil. O A, o B, o C, o D. Gente, o A eu não vou pôr não, tá bom? Porque o A é 0, 0, tá? É bobeira, eu até perder tempo com ele aqui. A gente põe porque o livro pede lá, mas é bobeira. Tá? Ninguém vai produzir 0 de um e 0 do outro. Vou colocar o B, C, o D e o E. Então vamos lá. O ponto B. Que ponto que é esse aqui, ó? É 16 para Y e 0 para X, certo? Fácil. Então, vamos marcar aqui, ó. 0 para X, 16 para Y. O ponto C. Quem é o nosso ponto C? Se você observar aqui, ó, o ponto C, ele é um encontro de duas funções. Quais são essas funções? A função da reta azul, lembra? Quem que é a reta azul? Y igual a 16, né? Y igual a 16. E essa função aqui, que está meio de marrom, que é essa aqui, ó. X mais 2y igual a 40. Então, vamos descobrir quem é esse ponto, tá? Então, eu vou vir aqui, vou escrever que esse ponto C é o encontro de y igual a 16 com a função x mais 2y igual a 40. O que eu faço, pessoal? Eu pego no lugar do y e coloco 16. Então, fica x mais 2 vezes 16 é igual a 40. Então, x será igual a 40. Aqui vai dar 32. Vai passar para cá como menos 32. X é igual a 8. Ou seja, esse ponto aqui, ó, é 8 para x e 16 para y, tá bom? Então, o ponto C, eu também já descobri ele aqui como 8 e 16. Agora, vamos ver o ponto D aqui. O ponto D, ele é... Cadê ele aqui, ó? Ele é o encontro do laranja. Vamos ver quem que é a função de laranja. Ah, a função de laranja aqui, ó, é a nossa função x mais 2y igual a 40. Então, esse ponto é o encontro dessa com a função, moçada, de verde aqui, ó, essa aqui. E quem é a função de verde? X igual a... Cadê aqui? X igual a 24. Então, a mesma coisa. Vou escrever aqui, ó. D é o encontro da função
x igual a 24 com a função x mais 2y igual a 40. Vou substituir aqui, então eu vou ter, no lugar do x eu coloco 24. 24 mais 2y é igual a 40. 2y é igual a 40 menos 24, então 2y é igual a 16. O y é 8. Então eu já sei também que esse ponto aqui, ó, é 8 para y e 24 para x. 8 para y, 24 para x. Vamos marcar o ponto aqui, ó. 24 e 8. E o ponto E é esse último aqui, ó. Ele é 24 aqui para x e 0 para y. Ele está em cima da reta x. Agora, pessoal, acabou. O que vocês vão fazer? Vocês vão testar isso na função objetivo, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Testar na função objetivo. Quem é a nossa função objetivo? É essa função aqui, ó, 30x mais 40y. Eu vou copiar essa função aqui, ó, 30x mais 40y. E vou colocar essa função aqui para todos os valores substituindo, tá bom? Então vai ficar assim. Deixa eu pegar aqui certinho, só para a gente sobrar um espaço para não virar bagunça, ó. Vou pegar aqui, vamos copiar essa função agora, eu vou testar ela em todos os valores aqui para a gente verificar. Então, vou colar aqui. Vou colar ela aqui embaixo de novo, ó. Vou colar ela aqui na última também, onde eu estou testando tudo. E agora eu venho aqui com vocês, ó. No primeiro caso, eu tenho que o meu x vale 0. Vou colocar 0 aqui e o meu y vale 16. 30 vezes 0 dá 0. 16 vezes 40, ó, 24, 2, 4, 640. Certo? Conferindo aqui, para não ter erro depois, tá bom? Então, eu tenho aqui 16 vezes 40, 640. Olha de baixo, o x vale 8 e o y vale 16. Eu vou lá e faço 30 vezes 8 mais 40 vezes 16. Isso aqui vai dar como resultado 880. O ponto D. O ponto D, o x vale 24 e o y vale 8. Então, eu tenho aqui 30 vezes 24 mais 40 vezes 8. 1040. E o último ponto, eu tenho x valendo 0, que vai dar 0, que vai dar 30 vezes 24, x valendo 24, e o y valendo 0. Então, isso daqui vai dar 720. Agora, pessoal, eu acabei o exercício. Por quê? O objetivo não é que eu obtenha o lucro máximo. Então, vamos pensar comigo. O lucro máximo será o meu maior valor. O maior valor é do ponto B, do C, do D ou do E? É do ponto D de dado, que é 1040. Ó. Esse aqui é o maior de todos. O C deu 880, o B deu menor, deu 640 e o E deu 720. 720 é menor que 1040. Conclusão do nosso exercício. Qual é a melhor produção para esse caso? A melhor produção é 24 rádios standard e 8 rádios de luxo. Pronto, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido. Aquele beijo.